Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o psicólogo Matheus Coelho. Eu passo pra gente conversar hoje sobre um assunto super relevante, que é possível vencer a ansiedade sem remédio? Se você tem interesse em entender a relação entre você, sua ansiedade e como você lida com toda essa emoção, fique neste vídeo. Eu quero te explicar aqui 5 coisas que você precisa saber para você melhorar sua relação com a sua ansiedade sem remédio, claro. E o quinto, eu considero que ele é o principal. Se você aplicar os 4 primeiros e não aplicar os 5, o passo número 5, dificilmente você vai melhorar a sua relação com a sua ansiedade. Então sugiro você acompanhar até o final para entender toda a minha linha de raciocínio e como você pode aplicar. Já faço aqui um pedido muito especial. Se você é novo aqui no canal ou se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui e ative o sininho para que o YouTube possa te indicar os meus futuros vídeos. À medida que eu posto, você já recebe uma notificação e você sabe na hora, na íntegra, de quando o conteúdo novo foi pro ar. Dito isto, antes de eu falar dos 5 passos, eu tenho que falar aqui da medicação, uma vez que eu citei que é possível viver sem remédio. Há 2 perigos quando a gente fala sobre medicação. E eu quero deixar claro que eu não sou um psicólogo anti-medicação, de nenhuma forma. Eu tenho, inclusive, uma relação muito boa com os meus amigos psiquiatras, porque são os psiquiatras que receitam, que fazem a orientação da medicação, da prescrição da medicação para os pacientes. Então eu indico muitos pacientes que precisam da medicação para os psiquiatras. Mas o problema aqui são alguns. O primeiro tem pessoas que acreditam que não é possível viver sem medicação. E esse é um grande mito, porque as pessoas caem na mania elas transferem a responsabilidade para confiar que o remédio vai regular a sua química cerebral. Então o remédio ele tem essa função. Tudo que está acontecendo no seu cérebro está desregulado, às vezes está até baixo, né, ou está muito alto, e o objetivo da medicação é equilibrar para que com a terapia e com a mudança de hábitos, 3 coisas importantes, terapia, mudança de hábitos e medicação, com a terapia e com a mudança de hábitos você possa entender o que está acontecendo na sua vida e retire a medicação e você continue aqui, estabilizado, equilibrado, saudável. Então eu já falei que, se você acredita que não é possível viver sem medicação, você pode se viciar e querer viver a vida toda dependente do remédio. Esse é o grande perigo. Segundo perigo é as pessoas tomarem remédio sem a devida orientação ou pararem de tomar o remédio sem a orientação de um profissional capacitado para isso. E aí é todo um descompasso, efeitos colaterais, às vezes tem recaída, então é um perigo muito grande. Terceiro, é aquela pessoa que também não aceita tomar medicação. Ela vai assim, a medicação não serve, é só para ficar dopado, os efeitos são horríveis e eu não vou tomar, senão eu vou ficar doido, eu não sou doido para tomar remédio. As pessoas que vivem aqui, elas tendem a ter dificuldade de ter um equilíbrio emocional, porque elas não confiam no profissional. Então, quando a gente está falando de medicação, eu gostaria que você entendesse que se você tem algum transtorno, é muito importante você fazer o uso da medicação para equilibrar, para que você possa entender o que está acontecendo e seguir sua vida, com orientação tanto no psicólogo quanto no psiquiatra. Se você hoje está passando por período ansioso e você se pergunta assim, Matheus, eu preciso de um remédio? Calma aí, eu sugiro você colocar as 5 dicas aqui em prática. Se você não perceber avanço, aí sim, você procura um psicólogo e você procura um psiquiatra, tá bom? Mas eu gostaria que você tentasse essas dicas aqui primeiro, porque eu tenho certeza que pode trazer muitos benefícios na sua saúde mental. Passo número 1. Passo número 1, primeiro eu quero te orientar o que é ansiedade. Não adianta eu te ensinar como agir se você não sabe o que é. A ansiedade, ela é uma emoção natural. Eu vou repetir para você. Talvez isso daqui soe até como inconfortante ou angustiante. É uma emoção natural. Todo mundo tem. Então não existe cura para a ansiedade. A gente não fala disso. Por quê? Porque todo mundo tem. E não tem cura de algo que todo mundo tem. Porque ela é boa. Mas, Matheus, a ansiedade é muito perigosa. Não é. A ansiedade não é perigosa. Ela é desconfortável. Ela é muito desconfortável, mas ela não traz perigo para sua vida. Ela, na verdade, é exatamente um alerta de que a sua vida pode estar em perigo. Antigamente, bem antigamente, nós seres humanos sobrevivíamos por causa de quê? De ficarmos alerta. Pode ter um leão ali, pode ter um inimigo ali, eu preciso matar isso daqui para eu conquistar mais comida, mais território, para eu conquistar e defender minha família. Só que hoje, em pleno século XXI, nós não precisamos de estar 100% alerta. Mas ainda assim, a ansiedade nos preocupa de algo do futuro, para que a gente, ser humano, é um único animal, falando aqui de existencialismo e falando de evolução,
Somos os únicos animais que temos a capacidade de pensar e de avaliar o que vai acontecer. Será que eu preciso me preocupar? Será que eu preciso me planejar? Então, nós temos que agradecer essa capacidade de planejar e de se preocupar. No entanto, quando isso é alto, isso gera mais prejuízo do que benefício. Ela deixa de ser adaptativo, que é algo bom para adaptação, para ser algo desadaptativo, ou seja, disfuncional, que gera prejuízos funcionais. Dito isto, entendeu que a ansiedade ela é natural, ela nos prepara para o futuro, ela não é perigosa, ela não vai te matar, pelo contrário, ela é desconfortável. Logo, nós devemos que aprender a lidar com ela. Se você souber disso agora, eu já tenho base o suficiente para te ensinar como você vai lidar com ela. Vamos lá. Princípio número 2. Você precisa mudar os seus hábitos e suas rotinas. Mateus, mas ter rotina é muito ruim. Ter rotina não é ruim. Ter rotina é necessária. Rotina traz liberdade. Mateus, como assim liberdade? Fazer a mesma coisa todo dia? Sim, o fato de você ter rotina significa que você vai fazer sem esforço. Então, se você faz atividade física durante 1, 2, 3 meses, depois você vai fazer atividade física sempre. Por quê? Porque ficou fácil, ficou habituado. Então, você vai conseguir perpetuar esse hábito que é saudável para a sua vida. E eu te pergunto, se você fosse fazer uma avaliação da sua rotina, dos 7 dias da semana, dos 30, 31 dias do mês, a sua rotina está saudável? Os seus hábitos estão saudáveis? A sua rotina vai ditar se a sua ansiedade está alta ou baixa. Então eu quero deixar aqui 3 das principais que você precisa inserir dentro da sua rotina para melhorar a sua relação com a sua ansiedade e conseguir vencer ela sem medicação. Se você toma medicação, comece a colocar isso em prática, porque a sua saúde mental vai melhorar, e faça um acompanhamento com o seu médico para que você consiga retirar a medicação e viver sem depender dela. Hábito número 1, você precisa de atividade física. Atividade física, pelo menos 3 vezes na semana, de 30 minutos a 50 minutos. Talvez você vai negligenciar a importância disso, mas se você faz atividade física, é como se você pegasse um remédio natural e colocasse no cérebro, de mais ânimo, de mais bem-estar, melhora o seu humor, melhora o seu ânimo, melhora vários aspectos da sua ansiedade, e aí você está negligenciando. Você faz tudo, toma remédio, trabalha, cuida de todo mundo, mas não para cuidar de você. Então coloque na sua rotina atividade física. Segundo, alimentação saudável. Então, reflita se tem muito carboidrato, muito açúcar, muita gordura, muito refrigerante. E isso vai só gerando mais peso, mais desgaste para o seu corpo. Prefira alimentos saudáveis, beba mais água, legumes, verduras, carne pode ter, mas faça um acompanhamento com o nutricionista para que você tenha uma alimentação saudável. Isso é muito importante. E terceiro, atividade física, alimentação. E você precisa ter uma rotina, hábito de relaxamento, de você descansar, de você parar para relaxar, de você parar para distrair, de você parar para se desconectar do trabalho, da família, de tudo. Talvez você pode encontrar períodos no banho, períodos para passear no parque, períodos para correr, períodos para você se conectar com você, que tira, sabe, como se fosse a panela de pressão, você faz assim, tss, é isso que você precisa. E deixa eu só te explicar, a ansiedade, ela dispara um sistema que nós chamamos de simpático no cérebro. E esse sistema simpático, ele gera várias reações fisiológicas que nós chamamos de luta ou fuga. Ou seja, você fica mais alerta, a sua pupila dilata para você começar a ver, você fica um pouco pálido no rosto porque o seu sangue desce para a extremidade, seja para as pernas para você correr, seja para os braços para você lutar ou fugir. Então você fica naquela sensação assim, alguma coisa errada vai acontecer, aquela sensação de desconforto. Por isso que as pessoas tendem a acreditar que ela é perigosa. Mas você já sabe, se você que está assistindo esse vídeo chegou aqui, você sabe, perigosa não. Ela é desconfortável. E ela também é natural. Então você fica nesse sistema simpático ativado. Porém, quando você coloca a respiração, no caso relaxamento, dentro da sua rotina, e aqui uma que funciona muito é a respiração diafragmática. É uma respiração que você faz, se você conta até 6, você segura durante 4, você segura durante 2 e solta durante 4. Então, puxa, 6, você vai segurar durante 2, você solta pela boca, bem devagar, durante 4 segundos. E faz isso pelo diafragma, jogando o ar para a região do abdômen e não pela região do pulmão. E assim você tende olha que interessante, você vai ativar no cérebro
um sistema chamado de parasimpático. E quando você ativa o parasimpático, você desliga o simpático. Lembra o que é o simpático? Simpático, ele dispara a ansiedade. A ansiedade está aqui, ó, e o seu está desligado. Porque quando um liga, o outro desliga. Se você liga aqui, como se fosse um interruptor. A luz está acesa ou ela está desligada. Então a luz está acesa aqui, ó, ansiedade, bombando, bombando. Luta ou fuga, perigo, você desconfortável. Cada vez mais reações físicas e você se preocupa com você tá sentindo aquilo e você se preocupa mais porque tá ficando ansioso, é um ciclo sem fim. E aí quando você aciona a sua respiração, a sua ansiedade está aqui, ligou, ela vai diminuindo, ela vai parando e você fica mais tranquilo. Então, tenha uma rotina com atividade física, com alimentação e com relaxamento. Ative o sistema parasimpático para desligar o simpático. Esse é o passo número 2. Espero que tenha feito aí sentido e você coloque em prática. Número 3, você precisa melhorar sua relação com seus pensamentos. Na psicologia, sobretudo dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, os pensamentos, ou seja, a forma que a gente vê o mundo, define aquilo que a gente sente. E como a ansiedade é uma emoção, a forma que eu interpreto o mundo ditará o que eu vou sentir. Então, tem até um filósofo chamado de Epiteto, que ele é um filósofo greco-estoico, ele trabalha com a filosofia do estoicismo, e ele fala que não são os fatos que perturbam os homens, é a interpretação que os homens têm desses fatos. Olha que legal, é a interpretação que os homens têm desses fatos. Então não é o que acontece que te deixa ansioso, é como você interpreta aquilo que você... É como você interpreta o que aconteceu que deixa aquilo ansioso em você. E aí nós vamos falar dentro da terapia cognitiva, que é a TCC, das nossas crenças, das nossas suposições, das nossas regras, dos nossos pensamentos automáticos. Você não precisa saber dessas teorias. Eu só quero que você saiba que a sua crença é o jeito que você vê o mundo. E algumas podem estar desreguladas e fazendo você ver perigo onde não tem. E se você vê perigo, aí tem toda a ativação, o sistema parasimpático, sente ansiedade, fica com medo, alerta, e aí você tem prejuízos, pode deixar de comer, deixar de dormir, o prejuízo que a ansiedade causa. Então, o que você precisa saber sobre pensamentos? Talvez você está sendo uma pessoa catastrófica. Você imagina sempre o pior. Se você imagina sempre o pior, eu gostaria, já tem até vídeos aqui no canal de como lidar com pensamentos intrusivos e negativos. Eu vou deixar eles aqui na descrição. É importante você aplicar aquelas técnicas lá, mas com a catastrofização, que é imaginar o pior, eu sugiro você começar a anotar aquilo que você pensa. Porque você para de um processo de e se? E aquilo que vai acontecer? Ah, eu não sei, pode dar certo, pode não dar. Quando você passa a escrever, você fica mais tranquilo porque você está registrando e você começa a dialogar com você numa racionalidade mais calma. E você não é guiado pelas suas emoções. Então faça esse processo de dialogar com o papel, de escrever. Tem até um livro que chama Escrevendo para Curar. Realmente tem muita eficiência você escrever, é científico que funciona. Isso vai te gerar mais bem-estar. Outro problema da ansiedade é a preocupação. Você ficar preocupado com algo que virá, que você ainda não sabe. E aí a opção é você aprender a tolerar o desconforto. Porque você concorda comigo que se você querer controle sobre tudo, eu tenho que estar sempre no controle, o pior sempre vai acontecer. Se você imagina isso, é normal que você se sinta mais ansioso. É muito normal. Então, como lidar com a incerteza? Ficando na incerteza e esperando, percebendo que o pior não vai acontecer. Exemplo, se você vai fazer uma apresentação em público, se prepara para aquilo e quando você chegar lá, você vai ter uma descarga elétrica. Não adianta fugir, porque se você foge, você não permite tolerar. E você tem que tolerar. Vou até te contar uma história. Certa vez eu fui dormir perto de um lugar que tinha aeroporto e o barulho do aeroporto me incomodava demais no primeiro dia. Mas já na semana seguinte, ele não me incomodava mais, porque eu me habituei, esse é o termo correto, mas eu consegui tolerar aquele barulho de forma que ele não me incomodasse mais. Então aquilo que te gera desconforto, quanto mais você persiste e enfrenta ele, ao passar do tempo ele não te incomoda mais, porque você aprendeu a tolerar. Então para lidar com a preocupação, comece a se perguntar o que de pior pode acontecer. Se um amigo meu estivesse passando por isso, o que eu iria falar com ele? O que eu iria orientar ele? Comece a escrever, comece a ter um processo de mais racionalização. Esse é o passo número 3. Passo número 4, você precisa cuidar do seu ambiente.
Cuidar do seu ambiente, às vezes seu ambiente está todo desorganizado, uma bagunça, um monte de gente falando mal, um monte de coisa que te tira do sério, que faz você ficar nervoso, agitado, que faz você ficar ansioso. Então dê uma organizada, dê uma planejada, comece a ver se tem pessoas que são tóxicas, que só te irritam, que só te atrapalham, se os seus ambientes que você está frequentando, está te fazendo bem ou mal, se tem muita bebida que está te atrapalhando, se você tem prazos em cima da hora, então aqui entra o perigo da procrastinação, que você vai adiando, aí chega perto do prazo, você fica mais ansioso. Se tem coisas que são difíceis que você não está conseguindo fazer, que tal você pedir ajuda? Então, toda essa organização no ambiente, essa capacidade de perceber se algo está te afetando, é importante para você lidar com a sua ansiedade. E o último, o passo número 5, eu até disse que é um dos mais importantes, porque de fato você precisa quebrar o ciclo da evitação. O que é evitação? Evitação é o fato de você fugir daquilo que te gera ansiedade. Exemplo, tem que fazer uma apresentação em público, mas você não faz. Tem que dirigir um carro? Não, eu tenho ansiedade, eu tenho medo, então você não enfrenta. Tem que ter uma conversa difícil? Não, eu não quero. Tem que enfrentar alguém para debater, para falar que não foi bom? Não, eu não vou fazer isso. Tem medo de altura? Não, eu tenho medo de altura, não vou subir. Tem medo de elevador? Eu vou pela escada. Ou seja, você encontra uma maneira de evitar aquilo que você tem ansiedade e você faz a atitude contrária. E isso é ruim, porque você pode fazer todos os outros passos. Se você não fizer isso, você nunca será uma pessoa que vai conseguir lidar com a sua ansiedade. Porque a ansiedade, ela está muito relacionada à sua capacidade de confiança de enfrentar aquilo. A gente chama isso de autoeficácia. Quando você tem a capacidade em você de que você consegue enfrentar aquela situação, você diminui a ansiedade na hora e tem uma sensação de bem-estar. Porque, não, eu já passei por isso uma vez, eu vou conseguir de novo. Quando você desenvolve essa capacidade, e você só desenvolve ela na prática, se expondo. Então, para quebrar o ciclo da evitação, o que você precisa? Você precisa se expor àquilo que você tem medo de forma gradativa. Você não precisa ter medo de altura, não precisa ir no andar, no prédio mais alto. Não, vai no primeiro. Não precisa entrar dentro do elevador e subir no mais alto. Só entra dentro do elevador e pede alguém para ficar na porta com você. Você precisa fazer apresentação em público? Não precisa fazer apresentação para 500 pessoas, mas talvez chama 1 ou 2 amigos e faça a apresentação para eles. Tem dificuldade de dirigir? Entra dentro do carro e fica lá só você, só sozinha, só para você se acostumar. E um aspecto muito importante. Essa técnica de você se expor ao medo, ela só funciona se você expor ao medo. E depois que você expõe, você vai ter um pico de ansiedade. Você só pode sair dali depois que você perceber que você já se acalmou. Porque aí a gente chama isso de condicionamento. Você vai condicionar seu corpo novamente que aquela situação não é perigosa. E ela vai falar assim, nossa, eu já tive nessa situação antes, então tá tudo bem. Eu superei. Aí aumenta a autoeficácia. E há um perigo. Se você entra nessa situação, aí você tem um pico de ansiedade. Se você sai dali e sente um alívio depois, você reforça em você que você não consegue lidar com aquilo, que aquela situação de fato é perigosa e vai te gerar cada vez mais ansiedade. Então, repito, o último passo ele é muito importante. Define aquilo que você tem medo e começa a fazer uma hierarquia de pequenos passos que você vai enfrentar. Entrando em contato com eles, você só pode sair da situação depois que você tiver relaxado e que a ansiedade diminuir. Aí você pode utilizar aqui as técnicas de relaxamento para você ficar ali, ai meu Deus, no elevador, não sei se vai dar certo. Respira, calma, só fica ali, só sai dali depois que você sentir, opa, nada de ruim aconteceu. Eu consegui. Então é válido aqui, se você perceber que você não consegue, você incluir a psicoterapia como opção para você ter alguém para te acompanhar nesse processo. Deixa aqui a ressalva, se você tem interesse em fazer terapia, eu faço terapia tanto presencial quanto online e será uma honra te acompanhar caso você queira fazer esse processo transformador de tratamento. Tá bom? Dito isto, eu entreguei aqui as 5 dicas que eu gostaria que você soubesse para melhorar a sua relação com a ansiedade. Coloque em prática. Não fique só na teoria. Aliás, manda isso aqui para um amigo. Tem aquele amigo ansioso? Aquele amigo que já deu crise? Aquela amiga que faz, nossa, que sempre te liga para te falar de ansiedade, que tem problema com isso, com aquilo? Manda para ela. Pode ser um presentão, um dos melhores presentes. Porque quando a gente fala de saúde mental, estar bem com a gente mesmo é o melhor presente. Porque quando aqui não está bem, nenhum lugar está bem. Então, defina de fato que você precisa cuidar da saúde mental para você ser pessoa cada vez mais feliz. Espero que tenha feito sentido para você. Deixa aqui o seu like se você gostou. Se não se inscreveu, inscreva novamente, ative o sininho e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.